Dia, quinto ano, vamos começar a nossa aula de hoje. Hoje a nossa aula é História, apostila grupo 7, vocês vão colocar na página 166, ok? Nós vamos falar sobre o surgimento da democracia, da cidadania. Lá no terceiro ano e também no quarto e agora também no quinto eu expliquei para vocês o que é cidadania. Cidadania está relacionado com os direitos e deveres de cada pessoa. E a palavra cidadania, ela nos remete à palavra democracia, né? Essa palavra democracia, ela surgiu na Grécia Antiga e o significado dela é governo do povo, né? Antes da gente começar a falar um pouquinho sobre como surgiu a democracia, eu quero que vocês entendam um pouco sobre o que era essa Grécia Antiga. A Grécia Antiga, ela é a região da Península Balcânica, com ilhas perto do Mar Egeu e do litoral da Ásia Menor. Aqui na página 167, nós temos um mapa que mostra basicamente o que era a Grécia Antiga. Então, existiam cidades no continente e também várias ilhas espalhadas pelo Mar Egeu. Foi nessa região aqui que surgiram os primeiros conceitos de cidadania e democracia. E agora a gente vai entender um pouquinho como foi que esses conceitos surgiram. Vamos lá. Bem, naquela época, quando a sociedade ateniense, a sociedade grega começou a se formar, ela organizava-se em pequenas comunidades que eram chamadas de genos e eram governadas por um rei. Acontece que esses genos, eles cresceram e deram origem a cidades-estados ou polis. Todas as cidades que eram espalhadas aqui pela Grécia eram cidades totalmente independentes. Cada uma delas tinha a sua organização política, mas todas elas falavam a mesma língua e usavam o mesmo alfabeto. Então eram independentes, mas eram unificadas. Uma característica muito importante também das cidades-estados gregas é que todas elas tinham um centro político, que eram as acrópolis. As acrópolis, elas ficavam no lugar mais alto da cidade e era onde existiam as construções mais importantes, como também os centros religiosos, né? Dentre todas as cidades gregas, aquela que mais se destacou com relação à organização política foi Atenas. Por quê? Porque Atenas, ela adotou o sistema democrático. O que significa democracia? Demo é povo e kratos é poder. Ou seja, democracia é o poder do povo, é o governo do povo, é o povo decidindo quem vai governar através do poder do voto. Atenas foi a primeira cidade da história da humanidade a adotar um sistema democrático de política. Só que existe um porém. Eu já falei para vocês que a cidadania ela está relacionada com os direitos e deveres de cada cidadão. E acabei de falar para vocês que Atenas foi a primeira cidade que adotou um sistema democrático levando em consideração o conceito de cidadania. Mas acontece, e agora eu quero que vocês grifem até de outra cor, que naquela época, na cidade de Atenas, não era qualquer pessoa, nem todas as pessoas que viviam em Atenas eram consideradas cidadãs. Então, assim, era um governo democrático? Era um governo que falava de cidadania? Sim, mas ao mesmo tempo era um governo opressor que não considerava todas as pessoas como sendo cidadãos. Quem eram cidadãos? Homens livres, brancos que eu digo assim, homens livres, não brancos de... Na verdade, naquela época existiam os escravos, só que os escravos daquela época não eram negros, então eram homens livres e brancos. E mulheres não eram consideradas cidadãs. E as pessoas, os homens, que não tivessem muito dinheiro também não eram considerados cidadãos. Então, existia cidadania? Existia, mas ela era reservada para poucas pessoas, né? Agora aqui, ó. A cidadania ateniense se aplicava somente a homens, filhos de pais e mães atenienses, com idade superior a 18 anos. Então, mulher, escravo, estrangeiro, pessoas que vinham de outro lugar para morar em Atenas,
não eram considerados cidadãos e não tinham direitos políticos, entenderam? Um aspecto também muito interessante da sociedade ateniense é que eles se reuniam sempre na ágora para decidir, né, as questões políticas da cidade. E assim, essas questões eram decididas. E eles praticavam o ostracismo. O que era o ostracismo? Qualquer pessoa que viesse ameaçar a democracia ateniense, ela era condenada ao exílio. O que é o exílio? Tinha que sair de Atenas, ir morar em outro lugar. Era proibido de morar na cidade de Atenas. Como eles faziam isso? Eles escreviam o nome das pessoas condenadas, né, em pedras, e nas reuniões que eles praticavam na Ágora, eles debatiam se iam condenar a pessoa ou não. Se todo mundo votasse pela condenação, esta pessoa ela deveria ser expulsa de Atenas, ou seja, ela não mais faria parte da sociedade ateniense. Vamos agora aos exercícios, né? O exercício de número 1, vocês não vão fazer. Exercício 2. De acordo com o que você estudou, qual é o significado da palavra democracia? Leiam as alternativas e marquem a alternativa correta. Como que a democracia ateniense funcionava? Então, como que a democracia ateniense funcionava? Essa resposta, você vai ler esse texto aqui, né? A democracia ateniense, como que ela funcionava? Bom, ela levava em consideração a cidadania, porém, nem todas as pessoas eram consideradas cidadãs, né? Somente eram cidadãos os homens que eram filhos de pais e mães atenienses sem e maiores de 18 anos. Então, mulher, escravo, estrangeiro não eram considerados cidadãos. O que era o ostracismo, né? O ostracismo, ele era uma condenação ao exílio praticada na cidade de Atenas para com aquelas pessoas que ameaçassem a democracia ateniense, ok? Aqui nós temos vários conceitos relacionados à Grécia Antiga: a localização, polis, democracia, cidadania e ostracismo. Você vai ler estas definições e você vai ligar corretamente cada definição ao seu nome, ok? E agora, meninos, é o seguinte: a nossa aula chegou ao fim e assim que vocês terminarem, vocês vão tirar foto das páginas 170 e 171 para mandar para a tia Letícia, ok? Então, foto das páginas 170 e 171 do grupo 7, ok? Beijo para vocês, até a próxima aula.